E tudo que eu falar aqui não é a verdade absoluta. Para mim é a verdade absoluta, tá? E eu vou conduzir vocês hoje, através da minha jornada, da minha história, eu vou conduzir vocês para a história de vocês. Vocês vão se conectar, vocês vão se ver na história de vocês, tá bom? O que trouxe você aqui? Se você falar que ela te obrigou, hein? Ela te obrigou? Pode ser também. Mas o que trouxe você aqui? Você porque você está trabalhando. Não, eu tenho amigo também. Então tá bom. Pode falar, pode começar aqui. Eu gosto de te ouvir, eu gosto de. Em algumas coisas a gente pensa de maneira diferente, mas é sempre muito construtivo ouvir seu ponto de vista. Você vai falar de amor. Eu ter a oportunidade de explicar um pouquinho mais de amor em mim. Porque eu gosto muito da sua pessoa e eu queria saber um pouco mais como você tem a prestigiar e também por causa do tema da palestra. Obrigada. Porque eu acredito que o caminho seja o amor. Eu gosto Ah, lá, tá vendo? Tá vendo? Eu já sei. Olha, você também veio obrigada, né? Nossa, mas que coisa, né? Mas que coisa. eu Você... quero conhecer. Eu venho quase todas as palestras, então Uhum. a sua, né? E o tema foi apropriado pelo que eu estou querendo despertar mais. Ótimo. Verdade, consciência. Eu realmente estou curioso. Nossa, então você vai. Você obrigou? Aí eu ia perguntar. A Regina, ó, ela tá assim lá, ó. Ela tá bem escondida. E você? Eu vim, na verdade, por curiosidade, o tema eu fiquei sabendo no caminho. Ai, eu amo isso, gente. Mas olha, vocês vão. Através dessa trajetória que é assim o que traz sentido para minha vida, né? Então, olha, gente, às vezes eu começo de um jeito, eu volto, depois eu vou, depois eu volto, porque assim, eu não vou ficar presa, o conteúdo está aqui, eu não vou ficar presa, porque muitas vezes as informações elas vão chegando, tem que ir trazendo. Acho que é por isso até que vocês gostam, porque muitas vezes vem de cima, tá? E então, é, desde os 12 anos, eu me pergunto, eu olhava no espelho, de verdade, era até uma sensação que não era legal. Eu olhava no espelho e falava assim: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A vida é isso? Trabalhar, comer e dormir, pagar boleto? Eu nem pagava boleto nessa época, né? Com 12 anos. Mas assim, eu tinha esses questionamentos, né? E principalmente quando eu olhava no espelho. Eu não, parecia que não era eu, era um negócio estranho. E aí, eu comecei a ler muito livro de psicanálise não, psiquiatria, psiquiatras famosos da época, da minha época, psicólogos e tal. E buscava nas igrejas. Eu achava que na igreja eu ia encontrar. Eu fui criada na igreja evangélica, nada, não era nada assim radical. A minha mãe ia de vez em quando e eu ia junto. Levava a gente que era criança. Então eu cresci aprendendo que também não era nada radical, mas assim, só existe Jesus, Deus, nem Maria, mãe de Jesus, existia. Hoje eu dou risada porque assim, era uma. É o que eles acreditam e eles passavam e a gente vai, né, acreditando também. E tudo isso me abriu muito, todo esse conhecimento que eu vou trazer hoje para vocês todo, né? Um pouco, uma parte. Que
eu vou provar para vocês que o caminho é o amor. Provar eu acho que é uma palavra muito pesada. Eu vou mostrar para vocês como o caminho é o amor. E cada vez mais nessa trajetória de vida, quando eu entendi o que é o propósito, na minha opinião, o propósito é algo que te dá sentido na vida, que te dá direção. A vida se torna mágica, até quando acontece coisa ruim. Eu não estou brincando. Ela se torna mágica quando você vai olhando para cada coisa que te acontece, você fala, meu Deus, que sincronismo que é a vida. É um quebra-cabeça, tudo vai se encaixando. Então eu estou aqui hoje porque lá atrás eu já tinha esses questionamentos do ser humano, né? E cada um na sua experiência, gente. Cada um no seu quadrado, né? E como eu buscava muito esse propósito de vida que eu estou fazendo aqui, quando eu comecei por esse caminho, foi em 2013. Nossa, demorou, hein? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a me encontrar. Comecei na PNL, com PNL. Foi aí que eu falei assim, meu Deus, é isso, era isso. A gente se encontrar, encontrar o seu propósito, que é diferente do outro, tá? Gente, eu vou falar, mas vocês podem ficar muito à vontade para interagir, tá bom? Então, eu queria falar sobre isso, sobre esse propósito, e vou mostrar para vocês como tudo começa em nós. Então, o amor, ele começa em nós, e a gente emana, a gente vibra, certo? Vamos lá. Então, ó, o amor é uma vibração, é uma frequência divina. É uma frequência, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar falando de PNL, já vendo meu peixe, vendo sim, porque é uma coisa que maravilhosa, eu sou apaixonada, porque a gente começa a entender como a gente funciona. Então, vamos lá. Como vocês aprenderam a falar? Como? Observando, ouvindo, quem? Principalmente os pais. Fala que você ia falar? Isso. Então a gente aprende ouvindo, né? A gente aprende por repetição e por forte impacto emocional. Se eu perguntar para vocês o que vocês estavam fazendo, hoje é dia 27. Dia 27 de janeiro. Alguém lembra? Se eu perguntar para vocês no dia da Torre Gêmeas, você não vai lembrar. Nem você. O dia da Torre Gêmeas foi 11 de setembro de 2011. Tá, mas eu quero que vocês lembrem. Você lembra o que você estava fazendo? 2001, desculpa. Não, a gente está pensando. Nossa, a gente não está pensando na data. Vamos pensar. A gente lembra exatamente. Você não lembra exatamente o que estava fazendo? Não foi um forte impacto emocional? Então, grava. Fica gravado. A gente aprende a programação neurolinguística. Eu vou chegar na apometria, tá, gente? Eu vou fazer essa jornada. A programação neurolinguística é como você aprendeu. Tudo que você aprende através dos 5 sentidos, tudo que você vê, ouve, sente, cheira, cria a nossa programação mental. É como se fosse uma biblioteca. E essa mente, ela é maravilhosa, sensacional. Por quê? Porque ela organiza. Quando você pensa, lembra de alguma coisa, os pensamentos, eles não têm uma estrutura. Eles são estruturados, eles têm uma sequência. Não é?
Quando você vai pensar em alguma coisa, por exemplo, você vai, eu vou fazer tal coisa, algo que você já fez, ou parecido com aquilo que você já fez. Já não vem uma sequência de pensamentos? Olha, eu vou fazer assim, assado, assim. Por quê? Porque a mente é maravilhosa, ela organiza, ela planeja, ela racionaliza, tá? Só que tudo isso que ela faz é baseado nessa programação que você aprendeu quando era criança. Então, todos os traumas estão lá, guardadinhos, no baú. Né? E aí é como a gente se comunica na vida. Então, tudo começa em nós. Então, imagina a criança, eu gosto sempre de dar sempre a mesma exemplo, né? Porque assim, imagina uma criança de 2, 3 anos, ela não sabe que a criança até pega o bicho, né? Ela vê uma barata, ela pode até pegar. Tem criança que pega na mão. Aí a mãe vai dar um grito. O que acontece? Pode ser o pai também que pode dar um grito, né? Vamos colocar um pouquinho, né? Vamos dividir aí, né? O que acontece? A criança já gravou. Porque o nosso corpo inteligentíssimo, graças a Deus, ele tem esse mecanismo de defesa. Então ele vai criando couraças de proteção. Tá? Tudo bem? Até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, isso cria a nossa programação mental. A nossa programação mental cria a nossa identidade. Aí eu luto com aquilo. Sabe quando a gente briga pela nossa verdade? Agora, cada um tem a sua programação. Se eu perguntar aqui para vocês, ó, se eu falar uma frase, ela chegou atrasada. Não tem certo e errado. Quanto que ela chegou atrasada? Quanto? 10 minutos. Quanto? Ai, sim. 15. 20. 1 hora. 2? Tá ótimo. Não, não tem certo e errado. Calma que eu já vou... 10 minutos. Meia hora. 10. Ainda bem. Para mim também. Para mim chegar... Olha, imagina assim. Eu dava aula de natação. Eu abria a natação 6 horas da manhã. A pessoa, você acha que todas as pessoas que vão nadar às 6 horas da manhã é porque ela quer nadar às 6 horas da manhã? Não, é porque ela não tem outro horário, né? Então, se eu chegasse atrasada, 1 minuto para mim atrasado já é atrasado. Então, vocês percebem como é, dependendo, ela falou 10, né? Meia hora. Meia hora. Ele falou 2 horas. Você está entendendo? Você está entendendo que cada um tem a sua programação? Então não adianta a gente querer ficar brigando com o outro. E, gente, tudo que eu estou falando aqui, quando eu falei da minha jornada, é porque eu era um cão chupando manga. Eu era uma briguenta, impulsiva, sabe? E eu fui aprendendo. E isso aí transforma a gente. Você aprender como que o outro funciona e você se respeitar e respeitar o outro, é um alívio, é uma paz. Esse número, então, ele seria a nossa tolerância, digamos assim, É, do que a gente dentro da sua espera. programação. Eu não tolero chegar atrasado. Você tolera sim, você tolera meia hora. Os outros chegarem meia hora atrasados, sim, mas eu não gosto de chegar Ah, atrasado. eu estou sempre chegando antes. Ultimamente eu dei um pouco mais relaxada, assim, mas eu tento sempre chegar antes. Então é só para vocês perceberem como cada um tem uma visão. É porque a hora, para mim, por exemplo, hoje, o que eu faço, é uma referência. Prefere no outro, no próximo. Então, a gente marcou hoje, por exemplo, a nossa sessão 13 horas, né? Eu já estava me preparando 15 minutos antes, mas ela aconteceu 15 minutos depois. É.
Então, é por aí. Mas é isso. É só para vocês entenderem que não tem certo e errado, cada um diante da sua programação vai interpretar a experiência. Se eu tive uma experiência com a barata, a minha mãe pegou a barata, matou a barata numa boa, eu não vou ter medo de barata. Se a minha mãe deu um grito, eu vou crescer, eu tenho condições de matar barata, mas não vou matar barata. Eu vou gritar, porque aquela repetição. E olha como isso acontece, ó. Tudo. Deixa eu pôr o meu óculos. Entrada dos dados externos. Lembra que eu falei? Tudo que a gente vê, ouve, sente, tudo que está fora passa pelos filtros, que é a nossa programação. Passa por todos esses filtros. Tudo que você aprendeu, as lembranças, tomadas de decisão, as crenças que vão formando, né? As atitudes, valores, tratamento, tudo, informações, tudo passa pelo nosso filtro. Pela nossa representação. E aí, ó, a nossa representação interna, ela cria o nosso estado emocional. Então, tudo que eu penso, automaticamente eu sinto. E acontecem os nossos resultados. Então, programação neurolinguística é a programação através dos níveis neurológicos, do sistema neurológico, e neurolinguística, como eu me comunico no mundo, como eu me expresso, a minha linguagem. Não é muito importante a gente saber isso? É ou não é? Fala a verdade. É maravilhoso saber isso. E tô dando só uma passada, porque tem mais coisas assim, mas como eu preciso falar mais coisas, então eu tô dando só uma passadinha, tá bom? Alguém quer perguntar? Então, essa programação, ela cria as nossas crenças. Pode ser crença religiosa também, que está muito enraizada em nós. Né? Como eu falei para vocês, como eu fui criada mais ou menos na igreja evangélica, eu não acreditava em anjo. Gente, eu sou apaixonada pelo Arcanjo Miguel hoje. Hoje não, já faz algum tempo. Mas no começo, quando eu fui comprar uma estátua do Arcanjo Miguel, eu fiquei meio assim, pensando se eu comprava ou não. Entendeu? Sabe aquela coisa da imagem, não pode ter imagem? São crenças. Meu Deus, Arcanjo Miguel maravilhoso. E aí, é... então, as crenças é aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. É o que forma a nossa identidade, é aquilo que eu brigo. Então, as nossas crenças e os nossos valores, aquilo que tem muita importância para mim, por exemplo, chegar no horário, é um valor para mim, tá? Eu vou honrar aquilo. Então, ó, todas as crenças, todas as nossas ações são norteadas pelas coisas que acreditamos. As nossas ações. Todas as nossas ações produzem um resultado. Olha o ciclo. E os resultados que colhemos reforçam as crenças que temos. Então a gente está sempre num ciclo. Eu estou sempre lutando para afirmar, confirmar a minha crença. Tudo bem? Ah, e as crenças limitantes, elas são para nos proteger de experiências negativas. Vamos lá. Imagina que um dia eu vim aqui dar uma palestra, primeira palestra, segunda, terceira, vai. E eu fui humilhada, e eu esqueci o que eu ia falar, e eu fiquei nervosa, e eu não consegui, tal. Arquivou. Né? Mas esses arquivos, eles vêm de lá de trás. Em algum momento na escola, por exemplo. Porque antigamente, na minha época, e até mais para trás, os professores, às vezes, não tinham aquele tato para lidar.
né? E acabava humilhando um ou outro, fazendo diferença. E a criança, ela tem a moleirinha aberta até os 7 anos, ela capta tudo, ela, sabe, ela tem uma sensibilidade muito aguçada. Então, nesses 7 primeiros anos, gente, é que forma essa programação mental e ela vai se estendendo para nossa vida inteira. Mas hoje eu vou apresentar a solução para vocês, tá? Querem fazer pergunta? Ah lá. Então, quando a gente fala do caminho do amor, o amor é o caminho é o amor, ó, primeiro ele começa com a gente. Vocês entenderam por que primeiro ele começa com a gente? Porque tudo sai daqui. Sabe aquela frase? Pedro está falando de José, Pedro está falando mais de Pedro do que de José. Como que é? Toda vez que eu vou falar as frases, eu erro. Toda vez. Quando Pedro fala de José, diz mais Sobre Pedro. Isso! Por quê? Porque, gente, eu estou falando do que está aqui. Eu estou julgando o outro baseado em quem? Em quê? Em que eu estou julgando o outro? Baseado na minha programação. Então, quando você para de julgar, e não é tão fácil assim, a gente vai julgar sim, porque tem uma programação, porque a gente precisa também nomear as coisas, a gente precisa, mas é um julgamento, mas como observação, né? Então, o caminho do amor, ele é suado, né? Porque a gente precisa muito estar atenta ao que a gente está pensando. E principalmente sobre nós. Então, olha, somos filhos do Criador. Hoje eu acredito assim, num Deus, não num Deus, num homem, eu, tá? Cada um acredita no que quiser. Acredito em tudo, tudo que fala para mim. Ainda às vezes eu vou trazer informação, né? Tô achando que eu tô abafando, que eu tô sabendo primeiro, mas não, todo mundo já sabia. Esses dias eu fui numa palestra e falaram que o umbral não vai existir mais. Está sendo desativado. Eu também. Nossa, eu fiquei tão feliz. É. Não. É. Mas depois logo você vai entender. E aí, mas eu não vou entrar muito nisso não, tá? Mas por que eu tô falando isso mesmo? Das coisas que estão vindo, as crenças, as informações novas que estão vindo. Ah. Eu estou muito feliz. Hã? Que você pensou o quê? Que você ia trazer a novidade, a novidade. Ah, sim. Não, mas eu queria saber antes. Bom, como está a sua comunicação interna? Como está a sua comunicação interna? Então, como que você. Não era isso, perdi mesmo o fio da meada, gente. Peraí, calma. Você foi ao evento achando que, como ela falou, achando que você sabe e tal, e tem sempre. Não, mas é antes disso. Olha os pensamentos sequenciados. É antes disso, é um pedacinho antes. Não, mas eu quero entrar nisso. Da forma como você lida consigo mesmo. Quando você tem que amar a si mesmo antes de amar o próximo. Obrigada. É isso aí, maravilha. Olha, a prova vai ser boa, hein? Então, tudo começa em nós, principalmente o amor próprio. Era agora que eu lembrei mesmo. Nós somos filhos do Criador. Eu não acredito, era essa parte. Hoje eu não acredito mais no Deus punitivo que castiga. Deus castiga, hein? Deus tá vendo, hein? Gente. Tá vendo? Ok, mas não castigo. É demais, né? Aquelas ladainhas, né? Aqueles murmurar, de cantar. Uma vez uma mulher eu tinha estúdio de Pilates, ela foi lá, ela falou assim, eu fico cantando aquela música, eu sou pecadora, eu tenho que sofrer. Eu falei, pelo amor de Deus, para agora. Olha o que você tá. A palavra tem poder, olha o que você está fazendo. Então, entende? Em primeiro lugar, nós somos filhos do Criador, então nós somos o quê? Criativos. Nós somos o máximo.
né? E a gente usa toda essa criatividade para fazer o quê? Para criar um monte de minhoca na nossa cabeça. Não é? A gente usa todo esse poder para criar um monte de besteira, por causa da nossa programação mental, porque a gente tem um cérebro que é da sobrevivência, porque a gente tem um Conteúdo ao nosso um redor, né? exatamente que uma avalanche de informações que eles são, isso aprendi na apometria, que eles essa, como que eu posso falar, Elaine? Essa manipulação para que eles consigam se alimentar da energia do medo. Então, culpa, medo e punição. Vocês vão ver que tudo que eu estou falando está tudo ligado com o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Culpa, medo e punição. Então, tem gente que vai na igreja porque tem medo de não encontrar o seu lugarzinho no céu. Tem, gente, tem. Então, o que está dentro dela, do pensamento dela? Ela está lá, quando a gente volta lá. Ela está lá de coração? Não. Qual que é a vibração dela? Medo de perder, de não ter o lugarzinho no céu. Então, tá vendo como tudo? Vai vendo como tudo. Então, vamos lá. Começando por nós, sempre, sempre, sempre por nós. Sabe, essa questão também de falar, a energia do outro me pegou. Tem também, sim, as trocas energéticas, claro que tem. Mas se você tiver ancorada no seu, numa frequência mais alta, os seus pensamentos bons, seus sentimentos bons, gente, aquilo é meio que um escudo, bate e volta. Bate e volta pro remetente. Não é bem assim, né? A gente sabe que. Porque não é tão fácil a gente se manter nessa frequência. Não é fácil, gente. Eu já estava aqui pensando, meu dia de hoje, Olha lá. Então, aí, ó, aí começa lá, ó. Sabe por que eu coloquei tudo isso daqui? Porque foi tudo que aconteceu comigo. A não aceitação, eu sempre fiz atividade física, porque desde pequenininha, desde novinha, eu achava que eu era gordinha. E aí, eu fazia atividade física. Não, mas quando eu era novinha, eu fazia porque eu fazia. Mas, porque a minha mãe colocava e eu gostava tal. Mas depois de um certo tempo, depois da adolescência, eu sempre treinei porque eu achava gorda. Então eu treinava, fazia exercício, como chama? Aeróbica, né? Na minha época. Fazia exercício porque eu não tinha aceitação do meu corpo. Hoje eu continuo gordinha, mas eu estou em paz. Hoje eu tenho assim, eu sei que eu posso melhorar, mas eu estou em paz com o meu corpo. Então, começa daí, a não aceitação do filho do Criador, da filha do Criador. Toma! Comparação. Eu tenho um canal no YouTube, né? Eu tenho poucos seguidores. Não, a minha intenção não é ter um monte de seguidores. A minha intenção não é trabalhar que nem louca, de jeito nenhum. Eu canso de falar isso. Eu não me canso de falar isso. Eu quero trabalhar pouco, mas eu quero trabalhar. Então eu produzo vídeo e tal. E aí eu vejo aqueles vídeos das pessoas, gente. Eu fico me comparando, eu falo assim, nossa senhora, o meu tá péssimo, eu não passo uma maquiagem, eu não sei o quê, eu não tenho fundo, sabe? E aquilo acaba, às vezes, não é sempre não, porque eu tô atenta, né? Mas às vezes aquilo acaba me falando assim, meu Deus, é melhor eu não fazer. Eu posso te falar do impacto contrário? Quando eu entrei no seu YouTube, pensei, nossa, eu não tenho meu, né? Imagina, eu já comprei tudo, eu preciso dela para me ajudar a usar, porque eu preciso desse fundo. Eu falei, gente, investi R$3.000 à toa, porque olha aqui, a Cláudia liga o celular e grava. Tá lindo. Então, olha quantas pessoas também
E usem o que elas têm, tá? Eu ia chegar aí mesmo, Gente, as lives que mais eu tenho resultado, assim, Quando eu falo resultado de interação, são as lives que eu falo, as que eu abro, assim, ó. Quando eu tô com a minha frequência lá em cima, e aquelas bem natural, são as que mais Sem têm pensar, porque impacto. é sobre você. Porque é a verdade nua e crua que chega ali. E cada vez que eu dou um salto quântico, quando eu falo salto quântico, é quando você muda essa mentalidade. Mas assim, o que a gente precisa para mudar essa mentalidade? O quê? Repetição. Hã? Hã? Sair da zona de conforto também. Isso, ó. 3 formas de mudar as crenças. Ó, eu voltei, fui, voltei. 3 formas de mudar as crenças. Como que a gente muda? Aprendendo algo novo, saindo da zona de conforto. Aprendendo algo novo. Por repetição ou por forte impacto emocional. O que acontece quando a pessoa fica doente? Ela muda ou não muda? Algumas não. Alguma coisa muda. Tá? Porque antigamente o salto ele era só nas pós-graduações, né? Você fez a pós, Acabou. você saltou. Graças a Deus isso tudo Agora acabou. é sobre você. É. Sobre o- E quem não entrar nessa onda aí, gente, sabe assim, de não se apegar mais na matéria. Quando eu falo isso, não é não querer ter as coisas, que eu quero muito ter um monte de coisa. Não é isso, mas é também aprender como que a gente funciona, para viver melhor. Quanta gente que você vê que tem dinheiro, tem tudo, mas tá sempre azucrinada, tá sempre achando que vai perder. Eu mesmo conheço uma pessoa que ela tá sempre achando que ela vai perder. Eu conheço uma pessoa que ganhou na loteria, gente. E ela não saiu da miséria. Ela não saiu da miséria. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Cada vez que ela tem que mexer no dinheiro, ela tem que trocar a senha porque ela acha que alguém vai roubar. Ela tá na prisão. Imagina, eu falei, meu Deus, você ficou sem dinheiro, não precisava ter tudo, metade. Vai viver, vai viver. Bom, vamos lá. As limitações. Então, as limitações. Lembra, todas as limitações é para nos proteger de alguma memória lá do passado. Então, a nossa mente. Perceba quando você passa por alguma situação, o que acontece? O coração dispara, a gente fica ofegante. É o nosso cérebro se preparando para a sobrevivência. Então, as limitações são um mecanismo da nossa mente que altera toda a parte fisiológica, olha só, para a gente entrar em ação, tá? Ó, ser autêntica, gente. Você falar o que você acredita sem medo, né? Por exemplo, hoje, eu não tenho mais medo de falar na internet. É que como eu estou num lugar que não é meu, eu respeito o lugar. Entendeu? Porque vocês sabem, Allan Kardec, vocês já viram Allan Kardec? Gente, olha o que eu tô. Mas tudo bem, é que eu quero trazer exemplos para ficar, né? Allan Kardec, vocês assistiram o filme dele? Ele tinha visão, as filhas tinham visão, tiveram que fugir da cidade, porque eles iam ser queimados. Então, isso tudo lá atrás era visto como tudo era demônio, 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 né? Entendeu? Então, hoje a gente precisa, eu acredito que a gente precisa falar sim sobre isso. As crianças com um monte de doença aí que estão aparecendo, TDAH, não sei o que lá mais, eu nem sei os nomes, são tantas. Por quê? Porque eles não conseguem entender que a gente é um corpo espiritual. Muita coisa é um corpo, não é só o corpo físico.
né? Então, muita coisa é espiritual, as crianças têm visão, tudo mais, e cada vez vai ficar. Então, a gente se abrir também para isso, né? Não necessitar, necessitar. Necessidade é diferente de pedir uma opinião, não necessitar da opinião do outro para fazer alguma coisa, da aprovação, da validação. E o principal, a dureza. Se tratar com dureza. Rapidamente eu vou contar. Eu passei na igreja, passei na frente da igreja, estava tocando uma música que eu amo, e eu fui ouvindo a música, e eu parei lá na frente e fiquei lá ouvindo, eles estavam ensaiando. Aí, na semana seguinte, eu fui na igreja, que é uma igreja evangélica que eu já tinha ido algumas vezes. E ele falou só uma coisa, que aquilo era eu estava lá para isso, para ouvir aquilo. Quando alguém precisa, você estender a mão. Não é dar dinheiro, dar alguma. Não. Estender a mão. Muitas formas. E aí, pode ser ouvindo. Ouvindo a pessoa. Sem julgar, sem falar nada. Ouvindo. E aí eu fui para casa com aquilo, né? E eu vou meditar. Toda vez que acontece alguma coisa, eu vou. Que me toca, eu vou meditar. E eu fui acessando as minhas tias, a minha mãe, a família da minha mãe, são mulheres muito brutonas, sabe? Eu falo. Como que eu falo? São mulheres muito brutas, que levaram a vida assim, sempre. Eu aguento tudo, tá tudo bem, sabe? Lá em Minas a gente chama de mulher macho. Eu uso. Brucutu, é esse nome que eu uso. Sou tudo brucutu. A minha tia, esses tempos atrás, estava internada, a enfermeira enfiando uma agulha enorme e ela fingindo que estava tudo bem. Sabe assim, não aceita estar, coraça, não aceita. E eu acessei essa dureza. Então, essa, esse amor doce, leve, incondicional, ele estava, ainda está, né? Porque não é tudo, a gente não vai liberando tudo de uma vez só. Ele estava protegido por essa couraça da dureza, porque eu tenho que me manter dura. A situação delas foi complicada, foi difícil, né? Assim como muitas famílias. Então, isso aqui, gente, é como está a sua comunicação interna, como você, qual a sua narrativa, quanto que você se valoriza. Alguém quer falar alguma coisa? E aí, obrigada. E aí, gente, olha só. Eu estava mexendo esses dias e peguei essa fotinho, eu tinha 11 anos aqui. Olha a carinha de inocente. Mal sabia tudo que ia passar na vida. Entra comigo na vida de vocês. Estou falando que vocês vão fazer uma jornada hoje. Eu estou contando a minha história e vocês vão entrando nessa história. Olha para vocês, criança. Quanta coisa a gente passou. Olha onde a gente está. Tá? E a gente vai fazer uma meditação da criança interior. Quem não quiser fazer, fica tranquilo aí, é rapidinho, tá? Tudo bem? Não vou aprofundar, vou dar uma passada, mas como tudo está sendo muito rápido, talvez vocês acessem mais isso. Pode ficar sentado. Pode ficar de forma confortável aí. Eu vou colocar uma musiquinha. Vai sentando bem confortável. Relaxa os ombros. Põe os pés no chão. Hã? Vai fechando os olhos, relaxa os ombros, respira profundamente pelo nariz e solta pela boca com a boca aberta.
Inspira profundo. E solta o ar. Inspire e solta. E vocês viram, mantenham os olhinhos fechados, se possível. E vocês viram a minha foto, vocês vão imaginar uma foto de vocês. Ou uma foto, ou imaginar, lembrar, trazer na memória uma lembrança de vocês criança. Que traga uma lembrança de algum momento em que você se sentiu desamparado, desamparada. Algum momento que você se sentiu rejeitado, abandonada, abandonado, humilhado, triste. Traga esse momento. Olha para sua criança, você é adulto agora, adulta, olha para essa criança, pega na mãozinha dela, olha no olhinho dela, passa a mão no rosto dela. Como vocês aprenderam agora há pouco, isso é uma programação. Isso aconteceu, é um fato, mas nós podemos olhar para essa criança e dar um novo significado para esse momento onde ela se sentiu desamparada, triste, não sei o quê. Dê um novo significado para esse momento. Isso é só uma memória, é uma lembrança. Olha onde você está hoje. Olha quanta coisa você superou hoje. Quantas coisas você conquistou. Olha para ela. Pega na mãozinha dela. Diga para ela: agora é comigo. Eu cuido de você, minha criança. Abraça, acolhe. E traz ela para o seu coração com todo amor. E a hora que vocês quiserem, pode abrir os olhos. Tudo bem? Todo mundo de olhinho aberto? Então, ó, é um exercício que você pode fazer sempre. Sempre que vier alguma lembrança, uma memória, mesmo que seja agora que você não tenha acesso a essa memória lá de trás, porque elas ficam bem escondidinhas, se acolhe, se abraça, tá? Primeiro, o amor aqui. Igual a máscara do avião. Se você não colocar a máscara primeiro em você, como você vai respirar para ajudar o outro? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos passar. É que eu achei, foi bem na época que eu falei para vocês, é que eu estava fazendo 11 anos. Foi bem na época que eu falei, com 12 anos, que eu já comecei a me olhar. E aí eu via, eu era tímida. E aqui, ó, não precisa falar nada, né?
Os mesmos muros que nos protegem nos limitam. Vamos lá. Aí chegam na apometria, né? Então, da mente, olha o passo a passo, né, gente? É importante a gente conhecer a mente, é importante a gente conhecer. Ai, não, peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, é. É. Pode ser assim. Depois já vamos acabar, tá? Depois desse tem mais um e a gente já termina. Estão cansados? Não. Então, olha só. A gente, onde ficam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? Onde estão? A gente não pega, não vê, né? Não é igual a mão. A mão tem a função. Ele está nesse campo energético, que é o nosso campo energético, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que criam a nossa vibração, o nosso campo eletromagnético, magnético, o que eu vou magnetizar. Entendeu? Porque tudo começa em nós. Porque eu vou magnetizar o que eu estou pensando e vibrando. Porque o que eu estou pensando, você não pode saber. Eu posso fingir aqui, posso fingir tudo aqui. Mas eu estou vibrando nisso. Posso falar que eu gosto de você, fingir que eu gosto de você e não gosto. Eu estou vibrando isso. Tá? Então nós temos esse campo, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o mental inferior, que é a mente, que é essa que racionaliza, organiza, coloca tudo no lugar. A mente superior é o nosso eu superior. É uma mente mais conectada com a nossa verdade, com a nossa essência. Não é mais a programação. Ela é superior. Ela é muito além. Criativa. Não para minhoca, né? Criativa para visão. E aí, quando você vai acessando esses campos, você vai acessando através de se conhecer mesmo, meditando, né? Você se torna muito mais intuitivo. O que é intuição? O que é intuição? Sabe quando você escuta, você está andando, atravessa a rua. Não, eu não vou atravessar, não. Atravessa. Olha para ver se não está vindo carro. Lógico, né? Passa. Mas não, o que a gente faz? Ah, não. Ah, será? Ah, não, deve ser mesmo. Ah. A gente tem intuição o tempo todo. Olha. Ah, você já se livrou. Ah, entendi. É. Ah lá. Acabei de atravessar um carro que deu controle do meu cachorrinho do Olha, arrepiei agora. Ele entrou entre dois postes, justamente onde eu ia passar. Nossa, arrepiei agora. Tá vendo? Escute. Mas para a gente escutar a nossa intuição, a gente precisa silenciar um pouco a mente, né? Porque a mente, como a gente viu lá, tá tudo automático. Sabe quando a gente fala a mente tá no automático? Porque, claro, você aprendeu a andar, automatizou. Você aprendeu a falar, automatizou. Todas as experiências, elas estão prontinhas aqui. Você não precisa nem pensar muito para... Você não precisa não, a gente nem pensa. Ela acontece no automático. Então, se a gente não para receber essas intuições, não dá. Teve um dia que eu ia pra faculdade normal e eu senti que eu deveria ficar em casa. Foi no dia que eu quase salvei a minha mãe, ela quase morreu. Olha, tá vendo? E ela ainda tinha ficado brava comigo. Porque ela achou que você estava com preguiça. Foi no começo da faculdade, ela falou, nossa, mal começaram as aulas e você já quer faltar.
E aí foi dito e feito. Se eu não estivesse em casa, não teria quem salvasse ela. Porque meu pai estava dormindo no sofá da sala. Tá vendo? É. E aí o corpo espiritual, né? Essa conexão que eu costumo dizer assim, que hoje, né? Hoje, algum tempo pra cá, pra mim não tem mais esse Deus punitivo e tal. O acesso é direto. Você não precisa de um padre para mandar você ir lá rezar 50 Ave Maria, Pai Nosso, sei lá. Eu rezo sozinha. O meu quarto é meu altar. É um momento onde ali a alegria, a tristeza, é tudo ali. Tem que viver fazendo limpeza, porque tudo acontece ali no meu altarzinho. Então, cada um encontra a sua forma. Não existe uma fórmula certa. Para alguns é melhor meditar, para alguns é melhor ir na igreja. Tudo bem. Vocês falam nisso, vocês viram lá em Barretos? Gente, eu nem conhecia esse Frei. O Frei Gilson foi em Barretos e lotou, e todo mundo cantando as músicas. Porque eu falo, eu gosto de tudo. O dia que eu passei na frente da igreja, estava indo pro samba. Eu amo música. Estava indo pro samba e passei na igreja. Aí no domingo seguinte, eu fui na igreja. Então, você entende que se eu estou bem, eu estou com boa intenção. Qual que é a minha intenção? Eu vou lá para ouvir música, eu vou lá para conversar com as pessoas. Não importa onde eu estou. É claro também que a gente não vai se enfiar em qualquer lugar, né? Vamos ter discernimento, é isso. Tudo bem, gente? Vamos acabando. É isso mesmo, é só isso aqui. Aí vamos lá. Isso aqui é muito importante. Se vocês quiserem depois, vocês podem mandar uma mensagem que eu mando esses slides para vocês. Ou vocês pegam essa tabela e colam na testa. Tá? Pode, claro. Pode, tranquilamente. E eu vou. Tá gravando, né? Tá gravando aí? Bom, então estamos terminando. Ó, estamos dentro do horário, né, Elaine? Que bom. Então vamos lá. A escala das emoções, gente. Quando a gente aprende isso também é maravilhoso. Só que assim, não é tão fácil a gente acessar as emoções. Hoje eu fiz desde 2013 que eu venho trabalhando todas essas questões em mim. Hoje eu fiz Theta Healing com a Sil. Meu Deus, eu acessei uma tristeza ainda, uma tristeza. Eu chorei, acho que você não ouviu, não viu, porque eu estava no escurinho, né? Mas profunda, um choro profundo. A gente conseguiu achar através da técnica. Sim, você vai nas camadas, né? Eu costumo falar que é nas profundezas do inferno. Então vamos lá, ó. Hawkins criou essa tabela, ele mediu energeticamente as emoções. Então, ó, começa lá embaixo, vergonha, 20 Hz. Culpa, 30, e por aí vai. Então, a vergonha. Só que lembrando, até aqui a neutralidade, até a coragem, da coragem para baixo, são frequências de baixa vibração, tá? Todas essas emoções, vocês sabem a diferença de emoção e sentimento? Todo mundo sabe? Não? A emoção é aquilo que você sente na hora. Então você pode ter raiva na hora, daqui a pouco passa. Também, emoções. Agora, o sentimento é aquilo que você vai carregando mais tempo. Então, por exemplo, tem uma tristeza. Eu fico triste, hoje eu fiquei triste, olha como eu tô. Eu tô ótima. Entendeu? Nossa, olha a música. Eu deixei tocar no meio-dia, né? Então, a vergonha é como se eu não quero estar aqui. Eu não quero
existir. Olha que sério, tá? Mas daqui para baixo, todas as emoções são para nos proteger. Então a gente não vai arrancar, a gente não vai reprimir mais. A gente vai olhar para cada uma delas e vai falar: obrigada, vergonha, você faz parte. Em algum momento lá atrás, a criança foi humilhada, foi muito. O pai foi muito. O pai ou a mãe, né? Foi muito crítico, muito severo. Essa criança. Hã? Rígido. Aí a criança acaba ficando com medo, até medo de viver, A quase. maioria dos casos está relacionada à infância? Todos. Por quê? Por quê? Por quê? O que eu falei lá no começo? Olha, olha a prova. Mentira, esse é Quem sabe? Quem sabe? A moleirinha. Olha cada um como interpreta. Hã? Que mais? Que mais? Fala mais alguém. Pela linguagem. Exato, a programação mental. A programação mental, ela se forma do zero aos 7 anos. Aí a pessoa pode pensar assim: ah, mas aconteceu algo terrível comigo aos 15 anos. Então é isso que me fere. Só que aquilo que aconteceu aos 15, ele está conectado, a gente vai entrar no Teta Healing, por exemplo, uma sessão mais profunda, ele está conectado com algo lá do Lá 0 a tá. 7. É, E aí ele faz essa conexão, aí por isso exato. que a ferida. É. Né? Mas também não se encaixaria no impacto grande emocional? Você falou? Sim, claro. É um impacto emocional. Algum impacto emocional. Quando ela falou, eu acessei hoje, eu lembrei da minha mãe. Não estou culpando a minha mãe, pelo amor de Deus, isso já acabou na minha vida. Mas assim, eu estava escrevendo, estava fazendo a lição, e ela batia na mesa e ela falava assim: você não sabe! Ela gritava, né? Não me batia, mas ela batia na mesa e gritava, minha mão ia ficando mole, eu não conseguia mais escrever. Como você não sabe fazer isso? Sabe, assim, não era nada demais se você pensar bem. Mas ali, naquela época, uma criança, Era o jeito que se tinha o jeito de lidar, falar, né? as coisas, as palavras que falavam, gente. Você não vai ser ninguém. Hã? Exatamente, isso. Mas isso ainda acontece muito. Eu trabalho com criança nessa idade. Muito. Tá. Mas a gente está muito evoluído, porque antes tinha bater com régua, né? Ajoelhar no milho. Gente, se você olhar, a gente está muito evoluído. Porque os escravos eram chicoteados em praça pública. Olha quanta coisa. O meu avô, ele tinha 9 anos, o pai dele catava ele e levava para o centro, ele morava em fazenda, levava ele para o centro, todo o resto da bebida e do cigarro ele dava para o meu avô com 9 anos. É um absurdo isso, né? Entendeu? Gente, a gente está evoluindo sim. Devagar, mas tá. Então, ó, a culpa, ó, lembra lá? Culpa, medo e punição? Gente, a culpa, ela destrói os nossos sonhos. E aí eu vou ter que contar isso rapidinho também. A minha avó, se ela fosse viva, ela teria mais de 100 anos hoje, a minha avó materna. E ela era a mais velha, quem mora aqui deve conhecer, dos Lanas. Família Lana. Ela era a mais velha. Engravidou antes do casamento. Imagina, a mais velha, a filha mais velha, engravidar. O pai dela mandou, ela expulsou ela de Jaguariúna. Eu sou de Campinas, porque todo mundo nasceu em Campinas. A minha mãe ficou grávida antes do casamento. Mas a minha mãe nem ligou, nem se importou. Eu fiquei grávida antes do casamento. Eu tenho certeza, eu senti toda essa dor, essa culpa, essa vergonha que a minha avó sentiu. Eu sentia tanta vergonha, tanta culpa. Parecia que eu tinha feito uma coisa mais errada do mundo. Porque a gente carrega as memórias dos nossos avós também, né? Talvez para uma outra pessoa da sua idade
Imagina, na minha idade foi com 19 anos, um monte de mulher já estava grávida naquela época, mas mesmo para mim foi muito forte. E você sabe o que eu falava? E aí eu não queria ter filho. Tô gravando. Mas não tem problema. Não tem problema, porque, gente, é verdade, é verdade. Eu não queria ter filho com 18 anos. Né? Não vou mentir, não tem problema nenhum, fica tranquilo. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava de 6 meses, eu caí de moto e bati a barriga no chão. Aí eu achava que meu filho ia morrer. Por quê? Culpa. Não, culpa. Não é por amor ainda. Estão entendendo? Ainda não era por amor. Era por culpa. Eu vou perder, meu filho vai morrer porque eu tenho que ser castigada. E eu vivi, gente, meu filho na adolescência, eu ouvia barulho de ambulância, corria ligar para meu filho. Olha a loucura. Olha a prisão que é a culpa. E eu falava, eu verbalizava. Eu falava assim, nossa, tudo indo muito bem na minha vida, alguma coisa de errado vai acontecer. O que é isso? Culpa. Culpa. Então, presta atenção, toma cuidado com isso. Às vezes está tão escondida, tão escondida. Por exemplo, você marca uma viagem, aí dá alguma coisa errada, você fica doente. Culpa. Pode ter certeza. Quem tem culpa merece o quê? Castigo. Entendeu? Então, se eu estou vibrando isso, se lá está dentro de mim isso, a gente não percebe porque, imagina, eu não tenho. Todo mundo fala isso. Imagina, eu não tenho. E às vezes acontece com outras pessoas da sua família. Pra ti. Te impede de Sim, justamente você precisa isso. ficar ali. Exatamente. Ó, tristeza, medo, desejo, então, todas as emoções. Por exemplo, o medo é importante. Eu tenho medo para me proteger, a coragem para impulsionar. Então, o que é, gente? Equilibrar. Equilibrar as emoções. Tá? Alguém Quando quer? a gente fala das negativas, a melhor estratégia é olhar para a criança interior e acolher. Cuidar dela. Das negativas? Supondo, por exemplo, hoje eu tive um surto de raiva. Adoeci de um surto de raiva. Porque não sabe passar perto de cama com enxaqueca. Foi raiva. Se eu tivesse olhado para minha criança, acolhido essa raiva, olhado para ela com devido respeito e cuidado da minha criança interior, provavelmente teria melhorado. Pode ser para a criança interior e pode ser para raiva mesmo. Eu dei uns gritos, melhorei. Para raiva mesmo. Ó, a gente sabe o que é bom? Aprofundar. Para mim não existe, não consigo mais nada no superficial. Aprofunda. O que é essa raiva? O que é a raiva, gente? A raiva. Hã? Não pode falar. Uhum. Tem que reconhecer aquilo dentro de mim e verbalizar o que está me causando essa raiva, chegar no fundo e verbalizando aquilo. Por quê? O que me levou a isso? O que está me causando isso? Chegar a uma conclusão até que, mas assim, adoece. Sim. A raiva é quando você põe um limite. A raiva é importante quando você fala, chega, daqui você não passa. Na raiva, muita coisa se resolve. Ação. Raiva é ação. Você tem que ter cuidado para não ir pro lado negativo dela, que é a destruição. Né? Sim. Com raiva, eu vou quebrar o carro de alguém, né? Então, tem o lado positivo dela. O lado positivo da raiva, ele é muito bonito. Eu sou muito tranquilinha, então às vezes uma raivinha eu resolvo alguma coisa que estava parada. Só que você entende que a gente ainda está no superficial com essa conversa? A raiva, ela vem do quê? De uma frustração, de uma expectativa, frustrada. Na verdade, ultrapassar como seu limite, né? Sim. O outro também que você deixou você entrar no seu campo. E aí você, opa, por que eu permiti? Sim. Tudo isso vocês estão trazendo para a consciência. Mas eu tô falando, vamos olhar mais profundamente
De onde origem? É. Origem. Por que aquela atitude daquela pessoa? Por que aquilo despertou raiva? Isso, por que aquilo tudo... O que despertou na minha programação? O que tem lá na minha programação? Em que momento eu me senti frustrada? Um exemplo, os pais são separados, o pai fala que vai visitar a criança fica lá esperando. E o pai não chega. Eu estou dando um exemplo. Olha lá, desde novinha, foi quebrada. E a criança, por ela ser tão sensível e tão... Nossa, hoje a criança tá bem forte aqui, né? Por ser tão sensível, e por não ter discernimento, ela não deixa, ela tem um amor cego pelos pais. Gente, mas é tão simples a gente entender isso. Imagina um serzinho que depende totalmente daqueles dois para cuidar, de alguém para cuidar. Então ela tem um amor cego pelos pais. E quando acontece qualquer coisa desse tipo, ela não deixa de amar os pais, ela deixa de se amar. Bom, agora a gente para, porque senão nós não vamos acabar nunca mais. E a gente precisa ter consciência também que hoje em dia existem diversas formas de ajudar, né? Você pode buscar ajuda através de uma igreja, né? Terapias, a gente tem várias, né? Que às vezes você pensa assim, puxa, por que não acessei isso antes? Às vezes você precisa do outro para te ajudar a acessar. Não é sozinho, nem sempre Com sozinho. toda Porque certeza. nós que somos terapeutas, nós também buscamos outros terapeutas para cuidar de nós, né? Ela já cuidou de mim, eu já cuidei dela, por exemplo. Então a gente também está nessa busca, né? Sim. Eu vou chegar aí agora. Só que, gente, testa. Mas assim, é bem legal, interessante vocês aprofundarem do que cada uma das emoções, a origem dela. É para eu colocar limite agora? Sim. É para eu dizer não? Sim. Mas de onde vem essa raiva toda? Sabe? Incontrolável. Que eu sempre tô achando que é o outro que tá fazendo comigo. Tá na sua programação. O que aconteceu, eu sabia o percurso mental, eu sabia certinho como que eu podia me resguardar. Mas eu não precisava entrar no estado de raiva que eu entrei. Eu sabia todos os caminhos, eu sabia como resolver. Mas eu perdi o equilíbrio. E aí que eu queria entender. Abriu muitas luzes agora. Abriu. É isso. Bom, gente, eu tô por aí. Quem quiser perguntar, se ficar dúvida, vocês mandam mensagem, tá? Mas estudem. Mas não é só estudar. É o grande propósito da vida. Oi, Lu. Só fazer uma pergunta em relação a essa escala. A gente fala que isso é tudo no mundo das emoções, né? Mas às vezes eu vejo que algumas músicas mexem com isso. Então tem algumas músicas que têm níveis de vibrações mais altas. Isso tem um reflexo físico. A gente escutar uma música com uma vibração alta, né? Lá em 500 Hz, por exemplo, consegue me reproduzir isso no meu corpo? Com toda certeza. A neurociência explica isso. Música, cantar, ouvir música de alta vibração entra nas células. Olha, eu vou falar, gente, eu tô falando da minha experiência. Chega um momento que você consegue com música, com meditação, chega um momento que você não consegue. Tendo a consciência, na minha opinião, tá? Na minha experiência. Quando eu tenho consciência, quando eu paro e eu falo, raiva, de verdade, raiva, o que você está querendo me mostrar? O que você está querendo me sinalizar? Eu vejo você, raiva, eu respiro você. A raiva, ela é uma emoção importante. A gente não pode excluir nada, a gente tem que acolher.
E eu vou me acolher, igual vocês fizeram com a criança. Isso olha, isso aí você pula um monte de etapa, na São minha os opinião. corpos, né? São os corpos. Isso. Você não é só uma coisa, você não é só o seu físico. É a sua composição, né? Composição, toda aquela composição que a gente viu. E assim, eu vou dar uma boa notícia para os homens. Eu já vi estudos que os homens é tudo muito mais fácil para eles. Porque as mulheres, elas têm. Desculpa, mas agora eu fiz essa pergunta para ele. Se nós somos o portal, né? Porque nós somos um portal, né? Sim. Não tem mais coisa sagrada do que Sim. isso, né? A nossa permissão de vir. Sim. Né? Por que a gente sofre tanto? Aonde a gente não é verdade? Mas olha porque, aqui. Assim, se a gente tem tudo isso, porque desde então, né, sempre houve essa perseguição com as mulheres, porque sempre houve. Sim. Existe uma evolução, mas ainda nós somos, né? Falar que é fácil a nossa vida, né? Pelo amor de Deus, quanta coisa, gente, quantas funções. Mas eu tenho uma coisa para contar. Os homens começam a perder neurônio a partir dos 20. Ai, olha só. Olha só. Ai, gente. Olha, já virou uma competiçãozinha. Não, essa eu nunca vi. Os homens começam a perder massa encefálica. E as mulheres a partir dos 40. Mas eu não sei pra quem que viu o Harvard. Imagina fazer tudo que você faz com menos neurônio criança. Não, ia fazer menos. Foi falado hoje na palestra, né? A gente vai ouvindo, a gente vai escutando, né? Isso. E a gente está escutando que as mulheres são inferiores aos homens desde quando? Desde o início da civilização. Entendeu? Então os homens viram São conceitos para começaram a falar que foi de eras e eras. Todo mundo acreditou que, né? Não é só questão de acreditar, a questão é que a vida É hoje fato, em dia era assim, fato. Não é só ouvir, é fato. Os homens vão embora e as mulheres ficam com os filhos e com a responsabilidade. Às vezes os homens não vão embora e mesmo assim a mulher fica com... Você já parou para pensar que se existe interesses ocultos em desestabilizar uma comunidade, um povo, uma energia, e a mulher, na minha percepção, por esse olhar macro que ela tem, ela é um ponto de equilíbrio. Atacar essa mulher é muito mais fácil de prejudicar o cosmos todo do que atacando o homem. Porque a mulher é quem sustenta isso. A energia feminina, a energia do amor. Então, se eu sou um inimigo, fechamos com chave de ouro. Olha só, ainda só preciso falar um pouquinho da apometria, mas rapidinho. A mulher é um ser sagrado, porque ela... Tudo bem, né? Já vamos terminar, tá? A mulher, ela tem o poder de gestar. Mesmo aquela que não quer ter filho ou não, ela tem o poder de criar projetos. Mas de onde vem o esperma? Então, o homem também é um ser sagrado, né? O esperma vem do pai, vem de cima, no homem. Então, são dois seres sagrados. E dizem que lá, bem antigamente, o casal era tudo em comunhão, era tudo comunitário, eles faziam tudo juntos. Aí entrou o poder, né? Para o patriarcado, para deter o poder, que as mulheres sempre foram curandeiras, as mulheres sempre foram... Gente, quando a gente fala disso, as nossas vós faziam o quê? Curava com o quê? Com planta. Tudo que a gente precisa está na natureza. Tudo. Então aí a gente entra, aí a gente fala, a mulher sofre, mas e o homem, gente? O homem era iniciado sexualmente aonde? Prostíbulo. Será que ele queria mesmo estar lá? Pode ser que sim, pode ser que não. O homem o casal era obrigado a casar. Será que ele queria casar com aquela mulher? O homem tinha a responsabilidade de cuidar da casa. Se ele não cuidar, se ele não prover, ele é o quê? Fracassado. Olha
peso. Você consegue enxergar também Até hoje, depois de o muita peso? evolução, ainda tem um documentário que Gente, é fala o sobre peso. isso, eu esqueci o nome, do quanto que os homens sofrem. Tem um documentário que Entendeu? fala sobre isso. Então, aí muitos homens morreram na guerra. As mulheres tiveram que guerrear. E a gente vem disso, desse modelo de relacionamento. Então, se a gente quer mudar, onde vai começar? Em nós, na nossa programação. Eu não aceito mais isso, eu falo de traição. Muitas pessoas falam de traição. Eu falo, gente, se a mulher se posicionar e algum cara que tiver namorada, parceira, alguma coisa, vem mexer comigo, aqui não. Se você vier de novo, eu vou contar para sua namorada. É assim que a gente vai começar a colocar a ordem no chiqueiro. Né? E aí vamos falar só um pouquinho da energia masculina e feminina. Não é gênero, não é opção sexual. Todo mundo tem a energia masculina e feminina. A energia masculina é a energia da ação, da direção, do foco, de ir para a vida. A energia feminina é a energia mais yang, mais acolhedora, mais doce, mais sensível, mais para dentro, mais das emoções. Por isso que a mulher, por isso que o homem, quando está com essa energia, só que os dois precisam estar com essa energia equilibrada. Porque se eu tenho muita energia yin, em uma época eu fiquei muito na energia yin, você fica muito passiva, né? Muito ali. Não, eu preciso também da energia yang para. Então, a energia yin, que é a feminina, ela representa a lua, das emoções, as fases da lua. A energia yang representa o sol, que é vida, né? É ação, tá? Então, se a gente quiser ter relacionamentos saudáveis, uma vida diferente, nós vamos ter que criar, porque nós não temos modelos. Entende? Tudo bem, gente? Posso terminar aqui? Vou terminar e depois, se quiser ficar mais um pouquinho, né? Ó, abundância no coração. Hoje foi a frase que ela me mandou. A abundância no coração também se reflete no mundo material. Então, o quanto que eu estou abundante no meu coração vai se refletir no meu mundo material. Mas aí eu quero falar sobre a apometria. Então, eu passei por tudo isso e caí na apometria. Eu fiz um tratamento de apometria lá em 2018, antes de fazer o curso de apometria, eu fiz o tratamento, que eram 4 meses lá no GAEAC, em Campinas. Então eu ia toda sexta-feira, tinha que assistir palestra, é um processo, né? Você tinha que ir lá assistir as palestras, tal, até ser atendida. No dia do meu atendimento eu estava ótima, e o atendimento era assim, ficava 6 pessoas na mesa e uma ficava em pé, acho que para fazer alguma coisa. E eu ficava sentada aqui, e a mesa ali. Eu cheguei ótima, sentei. De repente, comecei a chorar assim, mas um choro. Eu falei, nossa, mas eu estava tão bem. Aí a moça já veio. O que aconteceu? Eu tinha incorporado? Eu não sei as palavras que usa, sabe? Assim, sintonizar. Ai, gostei. Eu tinha sintonizado com alguma energia. Aí a mulher falou assim: você é médium. Todo mundo é médium, né? Só que alguns têm um pouco mais de sensibilidade. Elaine? Né? Érica. E então, desde aquela época, eu já tinha essa sensibilidade. Daí eu vim em 2018, 19, que começou o curso aqui, né? Eu vim fiz o curso todo. Quando começou os atendimentos, eu falei, não estou preparada e saí. Agora eu voltei. E aí, o que acontece, gente? Só para finalizar, que o caminho é o amor. Um dia a gente estava aqui, quando eu voltei, eu caí na turma da macumba. Eu tô falando isso, calma, eu tô falando isso porque eles próprios falam isso.
Eles mesmo falam, a turma da macumba. Então, É o pessoal vamos que ver o que é. pesquisa. Vai pesquisar o que é macumba, gente, né? E aí, eu caí na turma da macumba, imagina eu chegar aqui tão vulnerável, sem ter conhecimento, ignorante, né? Sem ter conhecimento. Lembra? Nossa, direto eu sintonizava com as energias. E eu nunca gostei de falar energia do mal, energia. Eu não gosto, gente. Não adianta, não adianta, porque na apometria a gente consegue ver quanto essas pessoas precisam, essas energias precisam de luz. E para encerrar mesmo, um dia que eu estava muito ruim, sintonizando com uma energia muito ruim, a Érica chegou do meu lado e começou a conversar. E não era comigo, né? Começou a conversar. A hora que ela falou assim, eu vou te enviar para o círculo do amor. Parece que acabou na hora, lembra? Gente, a hora que ela falou, estou te enviando para o círculo do amor agora. Acabou. É só isso que essas energias estão buscando. É só uma isso. virada de chave na apometria foi quando eu entendi que nenhuma energia é ruim. Toda energia é útil no universo. É só direcionar corretamente. Exato. Então, assim, uma vez eu falei assim, a gente não precisa de curso para fazer. Não, claro que precisa de curso, né? Mas, assim, é muito importante fazer esse curso, porque depois você pode fazer sozinha. Eu, pelo menos, faço sozinha. Eu converso com todo mundo. Eu chamo o conselho kármico, vivo pedindo para eles me livrar dos karmas. Também descobri que os karmas vão acabar. Uau! Né? Vivo chamando os urmas, os mestres da apometria, estão sempre nas minhas orações. Me colocam num cubo de proteção para dormir, porque já fui atacada muitas vezes, né? Às vezes eu tô dormindo e estou lá, limpando. É impressionante. Limpando, 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 encaminhando para o círculo do amor. Então, tudo é sobre o amor. Concordam? Sim. É isso, gente. Eu agradeço. Eu acho que a gente pode encerrar. Vocês têm mais uma, só tem mais uma frasezinha, ó. Ó. Presta atenção nisso. Tá? Você quer desligar?